Deixa eu melhorar aqui meu fôlego para vocês, porque literalmente é fogo no parquinho. Fogo não, né? É um incêndio de grandes proporções no parquinho, como nós já estávamos falando para vocês. A gente já estava prevendo isso, eu fiz live agora há pouco, falando justamente que vocês não se espantem se o advogado do Mauro Cid pedir para sair do processo. E eis que sai uma reportagem há cerca de 1h30, 2 horas, na Folha de São Paulo, né? Um abraço aí para o canal Folha de São Paulo, só estou fazendo propaganda, é na Foice de São Paulo mesmo. Saiu uma reportagem agora há pouco na Foice de São Paulo que, meus amigos, vai dar o que falar na data de amanhã. Então, senta o dedo no like, deixa aquele joinha pra gente que é muito importante. Não se esqueçam de compartilhar ao máximo essa live e, ao mesmo tempo, deixar aqui o seu comentário do que vocês vão achar dessa reportagem, tá bom? Se inscrevam no canal se é a sua primeira vez e você gostar da matéria. Sua inscrição é muito importante. Se você já está inscrito, confira se ela está valendo, porque sempre tem né, o YouTube tira aí as pessoas de forma voluntária, as pessoas nem percebem. Um abraço aí para Passo Fundo. E lembrando a vocês que hoje nós abrimos um novo grupo de WhatsApp para você fazer parte, né? Eu dei um tempo desde sexta-feira que eu venho ampliando aí os nossos grupos de WhatsApp, fazendo com que eles fiquem mais fortes, porque a comunicação vai ser importante. Eu vou mostrar no meio dessa live aqui o quanto a comunicação vai ser importante para que a gente não seja enganado. Um abraço a todos vocês. Agora segura aí a onda, que é fogo no parquinho grande. Eu não cheguei nem a dar os 5 minutos hoje para anunciar para vocês. Olha o que saiu na Folha de São Paulo agora há pouco. E eu vou contar uma coisa, tá? Aqui, ó, tô lendo lá, ó, Folha de São Paulo. Advogado diz que Cid não deve explicações sobre viagem da família e manda a PGR se danar. Tá aqui, ó. Eu tô lendo para vocês. E aí eu vou dizer o que está por trás disso, o que são as consequências, por que esse nervosismo de última hora do advogado de Mauro Cid, ele que era o famoso lambibotas da PGR e do ministro Alexandre de Moraes, de repente mudou o tom. Vamos ver só isso aqui, ó. Gonê pediu prisão do militar por suspeitar que ex-ajudante de ordens de Bolsonaro planejava a fuga do país, que é aquela atrapalhada toda que aconteceu, que a gente viu agora na sexta-feira, aquele rolo todo, solta, liberta, tira, coloca, já viu aquele troço todo que aconteceu, né? Pois bem, olha só, chefe da equipe de defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt, afirmou que o tenente-coronel não deve explicações sobre a viagem de sua família aos Estados Unidos e disparou contra o procurador-geral da República, Paulo Gonê. Quero deixar bem claro, tá? Que eu vou abrir aspas para ele. Quando a gente abre aspas, viu, PGR, ministro Moraes, STF como um todo, é porque foi ele que falou. YouTube, fique esperto, porque senão depois vai falar que fui eu e vai querer derrubar minha live. Faz isso não, tá bom? Olha só. Abro aspas. Dane-se o PGR. A vida do Cid segue diferente à existência do processo, escreveu Bittencourt à Folha. Gente, olha só isso. Vou abrir aspas novamente. Dane-se o PGR. A vida do Cid segue indiferente à existência do processo, escreveu Bittencourt à Folha. Gente do céu, ele mandou o PGR se danar mesmo. O comentário foi feito após Gonê pedir a prisão do militar por suspeitar que o ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro planejava sua fuga do Brasil. Na petição enviada ao STF, o PGR afirmou que as viagens dos familiares de Cid, associadas às suspeitas de que o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, do governo Jair Bolsonaro, tentava conseguir um passaporte português para o militar, indicaram a possibilidade de o réu tentar fugir do país. Machado foi preso pela PF do Recife, mas teve a prisão preventiva revogada na noite de sexta-feira. Contra Cid, por sua vez, foi iniciada uma operação para investigar um possível plano de fuga, suspeita desencadeada após a viagem da família deles aos Estados Unidos. Mas vocês acham
que esse é o trecho da reportagem mais bombástico? Sim ou não? Fala para mim. Eu quero saber se vocês acham que esse é o trecho mais bombástico da reportagem. Não, né? Vocês já me conhecem, né? Vocês já sabem que vem bomba maior por aí, né? Então, senta o dedo no like aí, galera, para que mais pessoas saibam disso, porque essa é bomba mesmo, é fogo no parquinho de vez. Olha só. Vocês se lembram? Vamos voltar aqui às lembranças, porque é importante a gente contar isso, porque nós estamos tendo uma audiência muito grande. E todos os santos dias entram cerca de 150 a 300 novas pessoas neste canal. E eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando nesse canal. E muita gente não entende como a gente trabalha. Vocês se lembram quando eu falei para vocês que passagem de ida e volta é a coisa mais normal do mundo, porque você tem que entrar para os Estados Unidos com pelo menos uma previsão de que você vai voltar. A data que você estima que você vai voltar. Não tem problema de você ficar mais tempo, mas você tem que estimar. E o advogado e a imprensa estavam dizendo, principalmente, se não me engano, foi o Dantas, o Cláudio Dantas. Não, já tem passagem de volta. Foi lá para participar de uma formatura de uma sobrinha. E aí eu descobri que a formatura é aqui em Orlando e foi hoje, ou está sendo hoje, sei lá. Olha só isso aqui. Se a formatura é em Orlando, por que eles entraram por Los Angeles? Olha que interessante. Mas vamos lá. Segundo a defesa de Cid, os policiais chegaram à casa do militar com mandado de prisão, mas foram informados já na residência do oficial que a detenção havia sido revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável por autorizar a operação. A assessoria do STF confirmou que o militar não foi preso sem dar detalhes. Não deram detalhes e as ursonas da Coca-Cola estão até agora querendo dizer assim, não entendi. Bomba, ministro do STF não deu detalhe. Não entendi. Olha isso aqui. Cid chegou à sede da PF em Brasília às 11 horas. A família de Mauro Cid viajou aos Estados Unidos no último dia 30 de maio para as comemorações do aniversário de 15 anos da sobrinha do militar. Olha que festa importante. Todo mundo foi. Os pais, a esposa e uma das filhas do Cid pegaram um voo da Copper Lines rumo a Los Angeles com escala na cidade do Panamá. Mas a festa é em Orlando. O que mostra que a saída foi, às pressas. Porque pegaram o primeiro voo que tinha para os Estados Unidos. Não tem essa história, não, de que, não sei o quê. Se a festa era em Orlando, por que os caras foram bater em Los Angeles para depois vir para Orlando? Tá sobrando dinheiro? Tá sobrando grana? Olha só. Pegaram um voo da Copper Lines de Brasília rumo a Los Angeles com escala na cidade do Panamá. Que todos os voos da Copa eles param no Panamá e aí troca de avião e vai e segue para os Estados Unidos. Para o advogado, a família do tenente-coronel não tem nada a ver com o processo que Cid enfrenta no Brasil e não precisa se justificar. E agora vem a bomba. Ele afirma ainda que os familiares não têm previsão de retorno ao Brasil. Olha só que coisa linda! Contradizendo as compras de passagens de volta para o dia 20 de junho, conforme mostrou a reportagem da Folha. Vou abrir aspas para o advogado. Porque o Cláudio Dantas disse, não, foi lá só para isso, etc e tal. E eu afirmei na hora, porque tinha me falado assim, mas o Cláudio Dantas falou que ele foi e que tinha passagem para volta. Eu falei assim, gente, só quem nunca veio para os Estados Unidos não sabe. Só para vocês terem uma ideia, tem 40 anos que eu venho para os Estados Unidos. Há 40 anos eu venho para os Estados Unidos. Eu sei como é que é a entrada nos Estados Unidos. Então vamos lá. Abro aspas agora novamente para o advogado para depois não falarem que fui eu, viu, STF, Moraes e Companhia Limitada? A família está nos Estados Unidos sem data prevista para retornar. Ela não tem nada a ver com o processo do Cid e não deve explicação a ninguém.
O Cid não pode viajar há mais de ano e ninguém morre por não poder viajar. Ele está bem e cumprindo as condições processuais, escreveu Bittencourt em mensagens. Parte da família de Cid mora nos Estados Unidos. Daniel, irmão do militar, mora na Califórnia e abriga uma das filhas do tenente-coronel há pelo menos 3 anos. O pai de Cid também morou nos Estados Unidos durante o governo Bolsonaro, nomeado para comandar o escritório da Apex em Miami. A reportagem procurou a PGR, mas o órgão falou que não iria se manifestar. Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. É necessário ressaltar ainda, o advogado, que a carteira portuguesa é apenas um documento de identificação válida somente no país de origem que contém informações pessoais do seu titular, de modo a permitir acesso em diversos serviços públicos e privados sem a efetiva necessidade de outro documento, limitada tão somente à identificação, diz as defesas de Mauro Cid. Agora, vamos tomar mais uma aguinha para vocês se recuperarem? Primeiro lugar, acertei ou não na mosca que a passagem tinha sido comprada única e exclusivamente com o intuito de informar às autoridades uma data de previsão de retorno. E não tinha nada a ver com o retorno efetivo da família. Segundo lugar, como que a família não tem nada a ver com o processo, se nos áudios, nos prints, nas conversas trocadas pelo aquele perfil @GabrielaR702, que eu já até gravei, e que foi tirado do ar no dia seguinte em que o advogado do Bolsonaro havia confrontado o Cid na audiência. No dia seguinte, o perfil misteriosamente saiu do ar. Como não tem nada a ver? Afinal de contas, o Cid confessa, é confissão. Ele confessa o tempo todo que ele foi pressionado e que essa delação foi obtida sob coação. Mais ainda, ele diz que ele está protegendo a família, porque foram para cima do pai, ameaçaram prender o pai, ameaçaram prender a esposa e até a filha do Cid. E quem está tocando esse processo se chama ministro Alexandre de Moraes e o cachorrinho de estimação dele se chama delegado Fábio Chó. O delegado Fábio Chó não faz nada sem a anuência do ministro Alexandre de Moraes. Isso já ficou claro, evidente para todo mundo. Então vamos agora aos fatos, para a gente ver, porque eu fiz uma live de 1 hora com vocês. E eu quero novamente lembrar o que eu falei. O Cid está preparando o terreno para derrubar a própria delação. Eu falei que o Mauro Cid corre risco de vida, para não falar outra palavra, para não derrubar a live. Eu lembrei para vocês o que acontece no Brasil com Eduardo Campos, aconteceu com o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, aconteceu com Teori Zavascki, aconteceu com Ulisses Guimarães, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu de fato. Aconteceu com o Bebiano, que tem, de repente, sozinho um infarto dentro da sua chácara. Este é o Brasil que nós conhecemos. E eu falei para vocês, tudo indica que o Mauro Cid vai mudar a sua delação. Ele primeiro protegeu a sua família. E hoje ele está tentando se proteger. Mauro Cid está tentando se proteger. Eu pergunto a vocês agora, me respondam, eu estava errado sim ou não? Vocês que me acompanham e vocês que estão chegando agora, vejam o que eu falei, pega aí, tá gravado. Eu mostrei para vocês, está gravado tudo isso. Eu falei na hora, ao vivo, fiz uma live, mostrei para vocês como é que é a delação, qual que era o problema da delação, quais seriam as duas vias, e disse, a Globo está tentando salvar uma delação e o ministro Alexandre de Moraes deixou o Cid solto para ver se convence ele a mudar de ideia.
E vou avisar mais uma coisa, o deputado Gustavo Gayer deve ter visto a nossa live, porque logo depois que eu falei isso, ele fez um vídeo fazendo um apelo ao Mauro Cid. E agora quem faz esse apelo sou eu. Cid, eu tive poucas vezes contigo no Palácio do Planalto, se não me engano umas 3 ou 4 vezes. Sempre fui muito bem atendido por você. Vou te dizer uma coisa, meu caro. Você já não tem mais nada a perder. Você já não tem mais nada a perder. A melhor maneira de você garantir a sua segurança, a tua vida e da tua família é você expor tudo o que fizeram contigo durante esses últimos 2 anos. E você expor tudo o que fizeram contigo durante esses 2 anos. E pelo visto, é o caminho que nós estamos prestes a presenciar. E eu disse, contrariando todos os falsos juristas, porque sujeito que vai lá, com carteirinha do OAB, título de A, doutor de A, B e C, para falar besteira para a população, é falso. Tem aparência de verdadeiro, mas no fundo é falso. Eu falei para vocês que se fosse somente uma mentirinha do Cid, em determinados momentos, poderia até anular a delação somente naquele fato. Mas, se a delação foi obtida mediante coação, pressão do delegado, cai todo o processo, porque todas as provas foram adquiridas a partir de Mauro Cid. E eu trouxe na live de hoje de manhã a revista Veja, trazendo a mesma informação que eu tinha trazido para vocês há 2 dias. Aí sim, de juristas verdadeiros, falando realmente o que é e como é e que funciona. E quando eu trouxe hoje de manhã, eu falei, a Veja trazendo isso agora? A gente está batendo nessa tecla, informando no canal, mostrando efetivamente como é que funciona. Aí a Veja vai e traz isso agora. Falei, vamos aguardar. Mas não demorou nem um dia inteiro. Todos os sinais indicam que Mauro Cid pode acabar com esse processo de uma hora para outra. O Mauro Cid pode acabar com esse processo de uma hora para outra. Porque essa é a teoria da árvore com o fruto envenenado, que ficou famosa durante o mensalão. Portanto, a própria Procuradoria-Geral da República defendeu essa tese. Vai voltar atrás agora? Os próprios ministros que aí estão defenderam essa tese. Vamos voltar atrás agora? Se a delação foi obtida mediante coação, a delação é nula e todas as provas que vieram depois dela, existentes ou não, têm que ser anuladas. Basta vocês verem o que fizeram com o cachaceiro. Anular o processo, deixar ele solto, independentemente das quantidades de provas que tinham lá da corrupção desenfreada do seu governo. Sítio em Atibaia, duplex do Guarujá, pedalinho com o nome da ex, da finada. Tudo aquilo, anulou tudo de um jeito só. Por quê? O juiz era suspeito. E agora? E agora? A filha dele de 16 anos foi a filha que viajou. A outra já estava em Los Angeles há 3 anos, Tati. Só agora a gente está tendo essa informação. A outra filha dele já estava morando com o irmão há 3 anos. E a de 16 anos foi a que viajou com ele. Por isso que só aparecia uma filha. Meus amigos, compartilhem ao máximo essa live. Eu não vou deixar ela ficar mais longa, porque a gente vai voltar. Porque o pau está quebrando, Israel está acabando de ser atacado, mas Israel está atacando fortemente Teherã. Israel começou a lançar mísseis contra Teherã. E eu vou trazer um monte de informações, não só disso para vocês, mas eu vou trazer outras informações, questões do Eduardo, do Flávio Bolsonaro, questão da Globo, desmascarar, voltar nesse assunto. Então segura aí. Eu quero que vocês lembrem-se de todo dia da frase que eu sempre acabo.
Kleber, com essa virada do jogo já pode preparar a pipoca? A pipoca e o Guaraná, Antônio Carlos. Eu quero lembrar que todo dia eu acabo as lives com uma frase: tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Vocês ainda têm dúvida disso? Até o próximo vídeo live, até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.